Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Faremos uma pequena leitura da data de hoje, 6 de janeiro, do livro Palavras de Luz. Ante as nossas queixas em torno da ingratidão, na essência existe apenas a incompreensão, que, por enquanto, nos assinala o modo de ser, a exigir dos companheiros de experiência devoções e atitudes para as quais não se mostram ainda amadurecidos ou indicados. Do livro Rumo Certo, capítulo 13, Um Só Problema. Queridos amigos, para darmos início, a Ana Paula fará uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida e logo após a Roseli fará a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 175, Cooperação. E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Atos capítulo 8, versículo 31. Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte, ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou, como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo que, por sua vez, fez questão de prender os ensinamentos de que era o divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima, extraído do Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la, e entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade. Pois não devemos esquecer, através do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Felipe a pé. De Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Boa noite, vamos orar, vamos elevar nossos pensamentos ao Cristo, nosso divino amigo, nosso mestre, nosso guia. Mestre querido, que possamos seguir
as tuas palavras, os teus ensinamentos, no dia a dia, no cotidiano, espalhando pelo mundo a solidariedade, a humildade e a paz. Que a nossa fé se fortaleça a cada dia, dando a cada um de nós as forças necessárias para cumprir suas missões na Terra. Obrigado pela oportunidade bendita desta reencarnação. Obrigado pela oportunidade de estarmos na sua seara, de termos oportunidades várias de trabalho, de estudo e de confraternização com os amigos queridos. Mestre amado, intui o palestrante de hoje, a sua palestra, e a nós para o entendimento, que os bons espíritos estejam conosco, que saibamos sempre ouvir o nosso mentor, os nossos guias e os anjos do Senhor. Cristo, Mestre amado, ilumina o nosso caminhar, faz-nos fortes diante das dificuldades. Ainda somos vacilantes, às vezes erramos, mas que possamos caminhar sempre no bem, possamos levantar e seguir o caminho correto. Ilumina a vida de cada um, está aqui presente, de todos os que não puderam comparecer, da nossa cidade, do nosso planeta. Que a paz se faça na Terra. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje a palestra está a cargo do trabalhador da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiuerê, o Júnior Sena, com o tema Lei do Trabalho. Então, nós vamos hoje aprender um pouco mais. Júnior? Boa noite, meus amigos. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Desde já agradeço a presença e começo essa reflexão de hoje com uma frase. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Frase contida no capítulo 26 do livro Nosso Lar, de André Luiz, pela psicografia, de Chico Xavier. Bastante utilizada essa frase no meio espírita. E essas palavras, elas foram proferidas lá na obra pelo ministro Genésio, quando André Luiz realmente iniciava o seu entendimento da importância em servir. Assim, meus amigos, nós vamos falar um pouquinho sobre trabalho. Todo tempo é tempo de aprender, é tempo de ensinar, é tempo de servir. Então vamos juntar essas questões sob esse contexto do trabalho. Pois estamos o tempo todo aprendendo e ensinando alguma coisa. E é assim que nos ensina a doutrina espírita a ocuparmos o nosso tempo com questões verdadeiramente úteis. A terceira parte de O Livro dos Espíritos trata sobre as leis morais, do qual, essa terceira parte, se originou o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali vamos entender, nessa terceira parte do livro, a necessidade do trabalho a partir da questão 674, onde Kardec pergunta aos espíritos da codificação se o trabalho é lei da natureza, é uma lei da natureza. No que os espíritos respondem que sim, o trabalho é lei da natureza.
por isso mesmo se constitui uma necessidade. Questão 674, Livro dos Espíritos. Com base nisso, voltando à questão de uma ocupação útil ser considerada como trabalho, nós encontramos o embasamento sobre isso na questão seguinte, na questão de número 675. Quando Kardec pergunta assim, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Os espíritos respondem, não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então nós vamos dividir essa resposta, porque tem várias informações nessa única frase, e nós vamos dividir essa resposta, começando a pensar um pouquinho sobre ela, mas primeiro pela última parte, quando ele diz ali, toda ocupação útil é trabalho. Então, como falamos antes, seja ensinando, seja aprendendo, ou seja, executando algo útil para mim mesmo ou para outrem, estaremos trabalhando sob essa ótica. E destacando a primeira parte da resposta, quando eles dizem o espírito trabalha, eu imagino que todos aqui, assim como eu, entendem que Jesus, após ter deixado o corpo físico, continuou e continua trabalhando até hoje. Afinal, é um espírito, assim como nós também o somos. Muito bem. E se ele, que é ele, continua trabalhando, por que nós não haveríamos de trabalhar enquanto espíritos? Portanto, aquela expressão que normalmente a gente ouve ou lê, normalmente referindo-se a entes que partiram dessa vida, as pessoas costumam dizer, descanse em paz. Do ponto de vista do consolo, que por vezes um ente querido estava em sofrimento devido a uma doença ou algo assim, aí sim essa expressão ela se torna adequada, né? Pois sabemos que para o espírito deixar o corpo físico nessas situações torna-se um alívio. Talvez essa expressão não seja muito bem apropriada do ponto de vista do trabalho, porque a pessoa não vai passar, o espírito não vai passar eternamente descansando. É claro que dependendo da condição em que esse espírito retorna ao plano espiritual, haverá sim um momento de refazimento, de esclarecimento, tomar consciência de si mesmo, do que aconteceu, até chegar um momento de tomar atividades práticas de aprendizado e trabalho. Pois se o mestre trabalha até hoje. E essa questão pode ser confirmada, a gente confirma ela através da própria obra Nosso Lar, que citamos no início da reflexão, pois os relatos de André Luiz nos dão a exata noção de como as coisas acontecem no plano espiritual após a desencarnação. Ele vem trazendo os relatos dele, lógico, do que aconteceu com ele. Mas ele vem nos trazendo essas ideias do que pode acontecer, do que normalmente acontece após a desencarnação. Então, os primeiros atendimentos, as orientações que recebem ou que receberemos, a recuperação,
não é? O aprendizado e, posteriormente, o trabalho. Bacana. Então, tratamos aqui do espírito já desencarnado, né? Retornando à pátria espiritual. Mas e nós? Nós aqui. Vocês que eu estou vendo. Ainda encarnados, realizamos trabalhos espirituais ou somente trabalhos materiais? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. E quando eu digo trabalhos espirituais, eu não estou me referindo às atividades de atendimento espiritual que normalmente ocorrem nas casas espíritas. Atendimento fraterno, a palestra em si, os passes, tá? E muito menos estou me referindo àqueles trabalhos que muitos confundem com espiritismo e que por vezes encontramos alguns cartazes colados nos postes dizendo assim: traga o seu amor de volta em 3 dias. Não é esse tipo de trabalho que eu estou falando, do ponto de vista espiritual. Eu estou aqui me referindo a quando estamos no chamado desdobramento, em que o corpo físico está repousando profundamente e o espírito então se liberta e vai em busca daquilo que lhe seja necessário. Cabe um parênteses aqui nessa situação, apenas uma observação. Por vezes acontece de ao despertarmos pela manhã, nos sentindo cansados. Mas se o corpo estava repousando, sono profundo, por que eu me sinto cansado? Acordei cansado, parece que correu uma maratona de madrugada. Isso nos dá, fazer-se essa pergunta nos dá uma ideia sobre o que estamos tratando aqui nesse momento. Do espírito permanecer em atividade, mesmo durante o sono do corpo. André Luiz fala muito bem sobre isso na obra Mecanismos da Mediunidade, para quem tiver interesse em se aprofundar no assunto. O capítulo 21, ele fala sobre isso, onde ele trata sobre o desdobramento, ele fala sobre o sono artificial, sobre sono natural, ele fala sobre os sonhos, ele fala sobre concentração, entre outras coisas. Vale a pena a leitura. Mas como o assunto aqui é trabalho, ainda por André Luiz, na mesma obra Missionários da Luz, que citamos também anteriormente, mais especificamente no capítulo 8 da obra Missionários da Luz, cujo título é No Plano dos Sonhos, título desse capítulo. André Luiz, então, o autor, ele vem nos trazer informações sobre o trabalho que se dá em conjunto entre a espiritualidade benfeitora e irmãos encarnados. Trabalho em conjunto, que durante o desdobramento do corpo conseguem auxiliar nos trabalhos de atendimento e de esclarecimento de outros irmãos. Daí a importância da gente se manter vigilantes, pois trabalhos desse porte, óbvio, para quem pensa um dia de ter contato com esse tipo de trabalho, trabalhos desse porte são difíceis de participar se a gente não se manter em equilíbrio durante todo o dia, para que quando chegar o momento do desdobramento, ter condições de auxiliar de fato nesse trabalho. Então não basta querer realizar a atividade, não é só querer, é preciso muito esforço.
e disciplina para vigiar os pensamentos, as atitudes, os lugares que frequentamos, aquilo que assistimos na TV, aquilo que vemos nas redes sociais, na internet, no trabalho. Então, manter-se num equilíbrio é um exercício difícil durante todo o dia para que no desdobramento possa-se executar esse tipo de trabalho. Então, agora, voltando lá na questão 675, naquele trechinho onde ele diz, assim como o corpo, o espírito trabalha assim como o corpo. Essa expressão, assim como o corpo, já nos remete ao plano material. O nosso trabalho. Então, nesse plano material, que é o nosso trabalho do dia a dia, as nossas profissões, as nossas ocupações, né? Kardec questiona, ainda nesse mesmo trecho da Lei do Trabalho, seguindo a sequência, que nós falamos da questão 674, da 675, e na questão seguinte, 676, Kardec questiona assim, por que o trabalho se impõe ao homem? Ou seja, por que é imposto o trabalho ao homem? No que os espíritos respondem, por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança, o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo, Deus outorgou a inteligência para suprir essa limitação. Mas é sempre um trabalho, conclui os espíritos nessa resposta. Então vejam quanta informação nós temos numa única resposta. Por conta da nossa natureza corpórea, o trabalho é uma necessidade. Precisamos trabalhar. É um meio de aperfeiçoarmos a nossa inteligência. É claro. Quantos de nós aqui somos visitados pelas dificuldades nas nossas ocupações, nos nossos trabalhos? E isso, no mínimo, essa dificuldade vai fazer a gente parar para pensar. Às vezes não dá nem tempo de parar para pensar. Mas precisamos ir em busca de uma solução diante daquela dificuldade. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade no meu trabalho. Todo dia tem problema lá. Não sei no trabalho de vocês. Então, se num outro momento essa mesma dificuldade nos visita novamente, já resolvemos de pronto. Por quê? Porque lá atrás tivemos contato com essa dificuldade, paramos, pensamos, desenvolvemos a nossa inteligência, ganhamos experiência, ganhamos maturidade diante dessa dificuldade. E aí já resolvemos. Mas muitos de nós ainda demoramos muito tempo remoendo e reclamando do problema. Ainda perdemos muito tempo fazendo isso, quando a dificuldade nos visita. A gente fica mais tempo reclamando do que na busca da solução em si. Outra informação importante que traz essa resposta. Ao que é muito fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência para suprir essa limitação. Mas é sempre um trabalho, dizem eles. Então veja, por vezes a gente acompanha nas redes sociais ou na mídia, de forma geral, casos em que pessoas com limitações físicas realizam coisas extraordinárias que a gente jamais imaginaria e que a gente, em plenas condições, não consegue fazer ou não se dispõe, pelo menos, a tentar. E essas pessoas estão cumprindo a totalidade dessa resposta dos espíritos. Eles estão espiando,
eles estão provando, eles estão aperfeiçoando a sua inteligência e muitas vezes provendo seu próprio sustento. Ou seja, estão trabalhando. Muito bem. Falamos nesse momento então do trabalho material. Falamos também do trabalho espiritual. E agora, buscando talvez um ponto de convergência entre essas duas situações de trabalho, vamos falar sobre o trabalho perene. Aquilo que realmente é durável. E que poucos veem como trabalho. Quem me fez esse alerta foi a Kátia. Poucos veem como trabalho. Que é o trabalho na seara do Cristo. Vamos refletir um pouquinho. Já sabemos que a nossa evolução se dá no campo moral. Já sabemos que esse processo é individual. Ninguém evolui por ninguém. Tudo bem. Mas apesar do processo ser individual, não estamos sozinhos. Somos todos irmãos na mesma jornada evolutiva. Portanto, assim assinala o mestre, devemos nos auxiliar mutuamente. Já sabemos que Jesus é o nosso modelo e guia nesse processo. Já temos um modelo a seguir. E que se há um processo para que seja executado, necessita esforço. Evoluir dói. E que por sua vez é trabalhoso. Dá trabalho esse negócio. Porque é um trabalho. É também um trabalho. E aí, nesse trabalho na seara do Cristo, é importante se ressaltar que nós não estamos aqui na atividade da palestra, dos passes, do acolhimento, do bazar, de todas as atividades na seara do Cristo, auxiliando os irmãos lá fora. Nós não estamos nesse trabalho por dinheiro. Nós não estamos nesse trabalho por status. Pois isso não é durável. Isso é perecível. E lá atrás nós falamos que nós estávamos agora buscando o entendimento desse trabalho que é perene, daquilo que dura. Então, todos nós, sem exceção, somos convidados a esse trabalho. E aí falamos uma palavrinha importante. Convidados. Nesse momento a gente lembra aqui da parábola do festim das bodas, ou festim de bodas. Certamente vocês já ouviram a famosa expressão, muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? Relatado lá por Mateus, no capítulo 22, versículos 1 a 14, do qual podemos tirar algumas lições, né, vários ensinamentos nessa parábola. Como, por exemplo, em se tratando desses chamados ou desses convites que recebemos, de quantas maneiras, olhando para a parábola em que vários emissários foram enviados para convidar, de quantas maneiras nós somos chamados, nós somos convidados ao trabalho. Muitas vezes o convite vem através da nossa própria dor. Está doendo, e aí vai buscar a solução, encontra no trabalho da seara. Outras vezes, vem pela dor de pessoas próximas.
que nos pedem socorro. E agora, meu Deus, como que eu faço para socorrer essa pessoa? Ela precisa de um conselho. No plano material eu não encontro essa orientação para passar. E aí? Então chegou um convite para você se pôr ao trabalho na seara, para auxiliar um irmão. Outras ainda através de certos recados que por vezes nos chegam por pessoas que a gente jamais imaginava que pudessem nos trazer um recado assim. Isso aconteceu comigo. Porque a gente, vou falar por mim, julgamento, né? Você não espera isso do outro porque você acha que o outro tem uma vida diferente da sua. E aí de repente essa pessoa vem e fala assim, deixa Deus agir aí, ou segue esse caminho aqui. Você fala, eita. Outras vezes por acontecimentos fortuitos, situações que a gente não consegue prever, né? Enfim, de mil maneiras Deus nos convida. Mas olhando especificamente para essa parte da parábola, onde diz muitos os chamados, poucos os escolhidos, vamos nos valer de um precioso ensinamento, também de André Luiz, também da obra Missionários da Luz. Lembram que anteriormente nós falamos sobre os trabalhos de pessoas, de encarnados, executando trabalhos em desdobramento, né? Sobre isso tem uma passagem nesse texto, do capítulo 8, André Luiz, onde o orientador Sertório comenta com o André Luiz o seguinte, passando algumas orientações para o André Luiz, de trabalhos dessa natureza. E Sertório diz assim, há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. E aí ele continua a reflexão para que André Luiz não se confunda, porque muitos de nós nos confundimos. E ele continua dizendo assim, precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Porque senão a gente pode cair facilmente num erro, se a gente interpreta literalmente que esses escolhidos é Deus que vai falar assim, você sim, você não, você para lá, você para cá. Olha só a sequência aqui desse raciocínio, dessa entrega de Sertório ao André Luiz. Os companheiros assim classificados, os escolhidos, não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre a mesma fonte de bênção para todos. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade. E se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção da escolha. O que ele está dizendo aqui para nós? O fato da gente ser convidado e aceitar o convite não significa que a gente vai conseguir logo de cara entregar uma qualidade de trabalho. Para isso é o esforço do aprendizado. E ele continua. Infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados, os persistentes, os operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. Então, o que eu acabei de dizer, o fato de aceitar o convite não significa que vai ter já de pronto uma qualidade, mas, contudo, os persistentes, os operosos, os fiéis que continuam estudando, que se esforçam, conquistam essa qualidade eterna. Olha só.
e que em algum momento vai ser digno de grandes tarefas. Mas é importante começar pelas pequenas. E assim eles concluem. Sertório conclui: e reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. Turma. Não tem jeito de não fazer esforço. Não tem um jeitinho fácil. Então vocês notaram que o convite é para todos, mas o esforço é individual? Eu posso convidá-los todos a vir estudar conosco, mas eu não posso estudar por nenhum de vocês. Não é? Agora, o que ocorre muitas vezes, e eu me coloco nessa condição também, é que nós temos uma imensa facilidade de criarmos justificativas para não nos pormos ao trabalho. E muitas vezes ainda responsabilizando os outros por não nos pôr ao trabalho. Então não é sobre recusar o convite, é sobre aceitar o convite, mas na hora de executar, encontrar na primeira dificuldade uma justificativa para não fazer. E aí, desse ponto de vista, nós acabamos encontrando talvez um contraponto com a frase que iniciamos essa palestra, que eu vou repetir para a gente relembrar. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Para a gente não se confundir. Vamos entender, vamos refletir. Para mim, essa frase, quando o servidor está pronto, o serviço aparece, ela é indiscutível, ela é uma realidade indiscutível. O trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Mas em se tratando das justificativas, se eu já aceitei o convite, mas na hora de me pôr ao trabalho eu apresento justificativa, será mesmo que eu estava pronto? Esse é o contraponto. Eu não vou trazer uma resposta para isso. É para refletirmos, tá? Mas sobre esse assunto da justificativa, eu vou contar uma história para vocês. Aliás, eu vou ler uma história, porque quem conta é o autor dela, o espírito Nélio Lúcio, na obra Jesus no Lar, livro fantástico. A Kátia citou esse livro na palestra dela, do qual ela nos orientou que esse espírito, ela trouxe a informação de que esse espírito Nélio Lúcio esteve presente à época de Jesus. E através da psicografia de Chico Xavier, ele trouxe os relatos das palestras do mestre na casa de Simão Pedro. É incrível. Vale a pena ter esse livro em casa, mas para ler. E nesse livro, nessa obra, o capítulo 34 traz o título A Serva Escandalizada. Eu vou ler essa história para vocês. Ante as exclamações de Dalila, a esposa de Azor, o tecelão, quanto às maldades de alguns publicanos de mau nome que a haviam desrespeitado em praça pública, justamente quando procurava praticar o bem, relatou Jesus com simplicidade. Vamos guardar esse trechinho do início aqui. Ela estava indo fazer o bem, foi desrespeitada em praça pública e estava ali na reunião com o mestre se queixando disso. De posse dessa informação, Jesus contou uma história. Diz Jesus: piedosa mulher, desejando ser mensageira do reino divino na terra, bateu às portas do paraíso rogando trabalho.
ou seja, aceitou o convite. Foi atendida cuidadosamente por um anjo que lhe recomendou visitasse uma taberna para salvar 2 homens bons, desprevenidos, que se haviam deixado embriagar, dominados por insinuações insufladas por espíritos das trevas. No dia seguinte, porém, a enviada reapareceu chorosa, explicando ao ministro do Eterno que lhe não fora possível satisfazer a determinação, porque o recanto indicado jazia repleto de jogadores a trocarem palavras obscenas e cruéis. Então, diante desse cenário, ela não executou a tarefa. O anjo, então, mandou-a a um esconderijo em floresta próxima, a fim de socorrer uma criança desamparada. Mais um trabalho. No dia seguinte, porém, a emissária regressou, alegando que não lhe fora exequível o trabalho, porque a furna contava com vários homens e mulheres seminus a lhe ferirem o pudor feminino. O administrador celeste, sem desanimar, designou-a para auxiliar uma senhora agonizante, mas, decorridas poucas horas, a colaboradora voltou ruborizada ao ponto de origem, informando que não pudera nem mesmo penetrar no quarto da enferma, porque na antecâmara, o esposo da doente, palestrando com certa mulher de baixa procedência, projetava um assassínio para a noite próxima. O prestimoso ministro do Alto, embora com algum desapontamento, determinou-lhe o auxílio a 2 homens dementes, situados em extenso vale de imundos. No dia imediato, a serva escandalizada retornava célere, esclarecendo que não conseguira alcançar o objetivo, porquanto os loucos viviam impressionados com cenas de vida impura a lhe causarem extrema repugnância. O preposto do Altíssimo, depois de ouvi-la com manifesta estranheza, pediu-lhe amparar uma jovem que se achava em perigo, mas em breve regressava a cooperadora sensitiva, exclamando que a criatura mencionada podia ser vista numa festa desregrada e em repulsiva condição moral. E assim a candidata ao trabalho celeste atravessou a semana inutilmente, cultivando a ineficiência sob variados pretextos. Lembram-se que a gente está falando sobre justificativas. Todavia, procurando de novo o anjo para solicitar-lhe serviço, dele ouviu a exortação de que se fizera merecedora. Minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo o seu esforço nas vulgaridades da terra. Por quê? Indagou perplexo. Eu não mereço abeirar-me da vida mais alta? Seus olhos estão cheios de malícia, elucidou o ministro tolerante. E para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. Calou-se o mestre por minutos longos. Depois concluiu sem afetação. Olha essa conclusão de Jesus. Quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Ei, Jesus. Os circunstantes entreolharam-se espantadiços e a oração final do culto doméstico foi pronunciada, enquanto lá fora a lua, muito alva, desfazendo a treva noturna, simbolizava radioso convite do céu
ao sublime combate pela vitória da luz. Neio Lúcio, ou Jesus. Vejam quantas justificativas encontramos nessa história. E por que Jesus contou essa história? Lembremos que Dalila, a esposa de Azor, lá no início, estava indo fazer o bem quando foi desrespeitada em praça pública. E disso se queixou. Então nosso mestre trouxe esse ensinamento para nós, que fica para nós todos através dessa obra de Neio Lúcio e Chico Xavier. Muito bem. Agora vamos retomar uma outra situação que falamos lá atrás, quando eu disse, ou dissemos, sobre Jesus continuar trabalhando. Nessa obra aqui, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 4 dessa obra, se chama Trabalho. E Emmanuel se inspirou no versículo 17 do capítulo 5 de João, que diz assim: E Jesus lhe respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Com essa inspiração, Emmanuel nos traz umas lições. Vamos lá. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo preferiam a existência na cidade. O problema, contudo, diz Emmanuel, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é útil e ruinoso das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida, para que saibamos honrar nosso esforço. Referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, recomenda Emmanuel, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Emmanuel. Esse texto de Emmanuel, obviamente, é autoexplicativo. Mas destacamos um trechinho, quando ele fala sobre preguiça inconsciente, que ao menos para mim me remeteu ao seguinte pensamento. Quantos de nós já pensou assim: se eu ganhar na Mega Sena, vou parar de trabalhar? Vai, é. Uhum. E ainda fazemos promessas para Deus como se estivéssemos barganhando com Ele, né? Tipo assim, ó, deixa eu ganhar, que daí, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar todas as instituições de caridade da minha cidade, vou doar X reais, já faz 10 contas, vou doar X reais para um, X reais para outro, X... meus amigos, a doutrina vem nos ensinar que nós já podemos ajudar as instituições de caridade. Não precisa ganhar na Mega Sena. Não com dinheiro, às vezes, mas com trabalho. Pensemos nisso.
Queridos amigos, entendemos que não podemos violentar consciência alguma. Entendemos que cada um de nós tem o seu momento. Mas em nome de Jesus, em nome do cristianismo, em nome da fraternidade que almejamos, podemos entender sim que somos os trabalhadores da última hora. E se é a última hora, não há mais o que esperar. Precisamos estar atentos aos convites que recebemos, aceitá-los e nos pormos ao trabalho. Trabalho este que é urgente, mas não apressado. Desejo a todos votos de muita paz e muito trabalho. Obrigado, pessoal.